Nessa semana nós lemos duas parashiot, Parashá Hukat e Parashá Balak. A Parashá Hukat, ela fala sobre a vaca vermelha, todo o processo de purificação de uma pessoa que entrou em contato com o corpo. Também fala sobre o falecimento de Miriam, sobre o falecimento de Aron, algumas das guerras contra os povos que viviam do lado de fora da terra de Israel. E a Parashá Balak vai falar sobre o profeta Bilam. Era um dos grandes profetas do mundo, alguém num nível de profecia do mesmo nível de Moshe Rabbeinu, mas que infelizmente resolveu ir para o lado do mal. Ele resolveu amaldiçoar pessoas, amaldiçoar povos inteiros em troca de dinheiro, em troca de honra. E tem aqui o comecinho da nossa parashá vai falar sobre o Balak, era o rei do povo de Moab, estava com muito medo do avanço do povo judeu, e ele vai tentar contratar o Bilam, para o Bilam amaldiçoar o povo judeu. Então, a Torá começa a falar sobre a conversa dos emissários de Balak com o Bilam. O Bilam, num primeiro momento, parece até um tzadik. Ele fala, olha, não posso fazer nada sem perguntar para Deus, deixa eu perguntar para Deus, e assim está escrito na Torá, Vayomer Elokim el Bilam, e disse Deus para Bilam, Deus apareceu no sonho do Bilam, para responder se ele pode ou não pode ir amaldiçoar o povo judeu, e Deus fala bem claro para o Bilam, Lo teler imahem, não vai com eles, Lo taor etaam, que Baruchu não amaldiçoa esse povo, porque esse povo é um povo abençoado. Então, tá claro, qualquer criança entenderia muito bem qual foi a mensagem de Deus. De repente, vem o Bilam aqui para os emissários e fala, Vayakam Bilam Baboker, se levantou o Bilam de manhã, Vayomer el Sarei Balak, fala com os emissários do rei Balak, Lehu el Artsechem, vão embora para a terra de vocês, que Me'ein Hashem letiti la'aloch imachem, porque Deus não deixou eu ir com vocês. Olha só que interessante, ele não menciona nada, olha, Deus não me deixou amaldiçoar o povo judeu, porque eles são abençoados. O que ele ressalta aqui? Deus não me deixou ir com vocês. O que o Bilam, ele entendeu, o que ele está transmitindo aqui para os emissários do rei Balak? Olha, vocês são pessoas pequenas, eu sou uma pessoa tão grande que eu mereço emissários maiores, gente mais importante. Deus, ele proibiu que eu vá com vocês. Olha que incrível, pergunta o Rav Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik Livracha, como pode ser que o Bilam, alguém tão grande, que fala com Deus, um profeta no nível de Moshe Rabbeinu, ele acha que Deus está preocupado com a honra dele e que tudo que Deus está falando não vai com eles, porque eles são pessoas pequenas, só vai se mandarem pessoas ainda maiores do teu nível, do nível da tua honra, mas com essas pessoas tão baixas, eu não quero que você vá. Como pode ser que o Bilam, ele entende tudo errado o que Deus falou para ele? Então o Rav Chaim Shmulevitz, ele responde para a gente que, na verdade, existe um fenômeno, até que a psicologia estuda, chamado dissonância cognitiva. A gente acaba escutando as coisas do jeito que interessa para a gente. O Bilam é alguém movido pela honra, é alguém que o tempo inteiro quer ser bajulado. Ele realmente entendeu que Deus está preocupado com a honra dele, não é que ele está enganando os outros. O Bilam está enganando a si mesmo. O que é a dissonância cognitiva? A gente nunca quer estar errado, a gente nunca quer estar com o nosso ego lá para baixo. Imagina o Bilam, como ele falaria para os emissários, olha, desculpa, Deus, ele não quer que eu faça isso. Quer dizer, parece que isso vai jogar ele lá para baixo, ele não tem poder, ele não faz o que ele tem vontade, ele escuta o que ele quer escutar. Vai ficar feio falar para os emissários que ele não pode, que ele não consegue. Então, na verdade, ele distorce tudo. O ouvido dele escuta o que ele quer escutar. Isso é a dissonância cognitiva. Infelizmente, todas as vezes que o nosso ego está sob ataque, a gente começa a ser seletivo, a gente começa a escutar, a gente começa a ver o que a gente quer ver e o que a gente quer escutar. Isso é um pouco assustador. Quantas situações na vida que, infelizmente, a gente estava errado e a gente tem sinais muito claros que a gente tem que consertar, que a gente tem que mudar,
mas a gente prefere ir para um caminho de distorcer as coisas, de entender a situação do jeito que eu quero entender, simplesmente por causa do nosso ego. Quanto a gente tem que ser sincero com a gente mesmo para fugir desse tipo de situação. Por isso que os nossos sábios, eles ensinam para a gente no Pirkei Avot, a ética dos patriarcas, Aselecharav, o Knelechachaver, faça para você um Rav, adquira para você um amigo. Sempre é importante ter alguém que está do lado de fora, que não tem os nossos subornos, as nossas vontades, que realmente consegue ser objetivo no que a gente está vendo, no que a gente está escutando, para realmente ajudar a gente a tomar as decisões corretas. Olha que incrível, o Talmud fala de um Rav chamado Rav Ilish. Ele tinha sido preso por antissemitas, ele estava lá na prisão, ele sabia que provavelmente vão condenar ele à morte, mas se ele tentar fugir, vão matar ele imediatamente. Ele está lá, ele não sabe muito bem o que fazer, ele está esperando talvez uma mensagem de Deus, e ele está com outro prisioneiro que está junto com ele, um homem que não era judeu, está junto com ele, e de repente chega lá um corvo na prisão e começa a piar, parece que está falando alguma coisa, e aquele homem que estava junto com o Rav Ilish fala: ó, eu quero te contar uma coisa, eu entendo a língua dos pássaros, esse pássaro está gritando, foge Ilish, foge. Então o Ilish, o Rav Ilish, ele fica com medo, ele falou: peraí, mas eu não posso confiar no corvo, porque a gente sabe na história da arca do Noé, que o corvo ele não cumpriu a vontade do Noé, o corvo não é um animal confiável, eu não vou acreditar no que o corvo está falando. Passa um tempo, vem uma pomba, também começa a piar, parece que está transmitindo aqui alguma informação, e novamente aquele outro prisioneiro vira para o Rav Ilish e fala: essa pomba está gritando, foge Ilish, foge. Dessa vez o Rav Ilish, ele acredita, ele confia na pomba, ele sai correndo e ele consegue, Baruch Hashem, salvar a vida dele e consegue fugir da prisão. Quando ele conta essa história para os alunos, um dos alunos faz uma pergunta genial. Falou: olha, Rav, eu entendo, você não confiou no corvo, então por que está escrito na Torá, da arca do Noah, mas como você confiou no outro prisioneiro? Pode ser que ele também estava mentindo, pode ser que ele também estava te enganando. Por que no corvo você não acreditou, mas você acreditou naquele outro homem? Então o Rav Ilish, ele deu risada e falou: olha, ótima pergunta, eu vou contar um segredo para vocês. Eu também entendo a língua dos pássaros. Eu também escutei que a pomba estava falando para mim: foge Ilish, foge. Então ela não perguntou: Rav, mas se você entende, por que você perguntou para o outro prisioneiro? E o Rav Ilish respondeu: eu estava com medo, você não estava escutando o que eu queria escutar. Eu perguntei para o outro prisioneiro para ter certeza que era isso mesmo que a pomba ela estava falando. Olha que incrível, o Rav Ilish estava ensinando para a gente o quanto a gente tem que tomar cuidado com a dissonância cognitiva, quanto a gente escuta muitas vezes o que a gente quer escutar. Quantas vezes já escutei de situações de um rapaz, uma moça, estão saindo de Shidurim, quando eles voltam depois de algumas horas conversando, o rapaz vai falar com o rabino dele, o rabino pergunta como foi, e o rapaz fala: olha, não foi muito bom, eu não gostei, já deixei bem claro para ela que eu acho que a gente não vai continuar, porque não tem nada a ver as nossas metas de vida, eu acho que não vai dar certo para a gente casar. Chega a moça para falar com o rabino dela, o rabino pergunta como foi. Foi maravilhoso, a gente está se dando super bem, é muito provável que a gente vai continuar saindo. Falou: o que acontece aqui? O menino está claro para ele já deixou claro para ela que ele não quer, mas ela escuta o que ela quer escutar. Isso acontece o tempo inteiro na nossa vida, por isso, Aselecharav Knelechachaver, faça para você um rabino, se aconselha nas decisões importantes da vida, ter alguém de fora que ajuda a gente, ou até mesmo Knelechachaver, tem um bom amigo, alguém que sabe te aconselhar, que não tem os nossos subornos, que vai escutar a situação do lado de fora e vai poder orientar para a gente poder sempre tomar as decisões corretas. Shabbat Shalom.